Fala, meus amigos, muito boa tarde a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 3 de maio, começando aí mais um fechamento de mercado com todos vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na Devinvest e vou acompanhá-los neste fechamento, comentar sobre o Bovespa, mini índice, mini dólar, Petro, Vale e outros ativos que foram solicitados no fechamento de ontem. Retomamos aqui o vídeo gravado para fazer novos testes aqui no canal, tá? Então, de antemão, já peço gentilmente que você nos ajude deixando o joinha. Esse é um dos feedbacks que nós estamos precisando aqui, tá bom? E também nos comentários aproveita para deixar os ativos que vocês gostariam que nós comentássemos, no fechamento de amanhã, tá legal? Eu vou rodar a vinheta e você aproveita esse tempinho para fazer tudo isso que eu comentei agora. Bora lá! Então vamos lá, gente. Para quem pulou aí a vinheta, não esquece de pelo menos deixar o joinha para ajudar a gente aí no canal, hein? Ibovespa na tela, no dia de hoje vindo para fechar aqui em leve queda de 0,03%. Ibov praticamente aí não oscilou muito no dia de hoje. Tivemos um candle de correção depois de uma forte queda que foi apresentada no dia de ontem. O que tivemos aqui foi apenas uma perda de mínima, deixando esse dojizinho, o que aumenta a expectativa de continuidade deste movimento no próximo pregão, ou seja, amanhã, de poder vir aí em direção a essa região de fundo que a gente já mencionou, nos 100.800 pontos. Por que, Kaique, esse dojizinho aí aumenta a expectativa de continuidade depois de um candle grande que foi apresentado? Se a gente colocar no gráfico de 60 minutos, vai ficar mais claro. Olha só, tivemos aquele candlezão enorme, e o que foi o doji de hoje? Foi uma correção do movimento anterior. Então, a expectativa maior é de continuidade do movimento anterior. Inclusive, já deixou um topo apresentado aqui no gráfico de 60 minutos do Ibovespa, na região de resistência, de fundo anterior, com a média móvel de 13 períodos. Então, por isso que quando a gente fala aí para vocês, seja no radar ou aqui no fechamento, que forte candle de indefinição, a expectativa de continuidade do movimento, é porque no intraday ou no tempo gráfico inferior, tivemos aí um processo de correção sendo apresentado do movimento anterior. Então, foi isso que aconteceu no dia de hoje. Expectativa maior de queda para o próximo pregão. Pode até tentar esperar máximo amanhã, mas ainda fica com viés de poder ter algo mais para baixo aqui. Índice na sessão de hoje, candle de definição também, é o processo de correção que a gente mencionou. Vamos lá dar uma olhada no intraday. Ó. Gráfico de 60 minutos. Abre num gap de alta aí, basicamente, tentando voltar aí para cima da média. Respeita o fundo anterior, pancada para baixo, tenta se recuperar de novo, bate lá, respeita novamente, um novo sinal de topo sendo apresentado aqui na média, aí no 103,370. E expectativa de continuidade desse movimento. Já girou a sinalização, se apresentar aí amanhã uma abertura dando sequência nesse movimento, seria foco mais na ponta vendedora. Tinha até comentado aí ontem na análise de fechamento que uma tentativa de fugir aqui dessa região dos 103,300, e caso ela fosse falsa, uma tentativa falsa, de falso rompimento, poderia aí apresentar uma possibilidade na ponta vendedora. Tivemos duas, né? Uma primeira aqui e a outra aqui. Essa, inclusive, um pouquinho maior, chegou a andar aí algo próximo de 600, 700 pontos. Então, realmente está respeitando bastante essa região de 103,300 o nosso índice. Abriu aí gerando sinal negativo, foco na ponta vendedora. Só olharia para compra em sinal de alta acima desse nível de preço já mencionado anteriormente. Falando do dólar, na sessão de hoje, dólar apresentando queda, hein? Esse sinalzinho aqui não era em linha com a expectativa do que foi apresentado ontem. Deixa eu colocar o ajuste novamente. Ontem, o que a gente teve? Aquela sinalização de fundo, voltando para cima da média móvel, apresentando força na ponta compradora, e hoje revertendo. Então, realmente, aí não foi a favor da probabilidade, da maior expectativa. Tivemos um enfraquecimento, dessa sinalização de fundo. O fundo só será anulado se perder a mínima deste candle aqui, na região dos 4.972. Então, por enquanto, tivemos apenas um enfraquecimento que aponta novamente para essa região realmente de suporte.
Tá? Então vamos ver se o dólar vai realmente dar sequência nos 4.900 ou se vai tentar brigar aqui na média, tentar se segurar para ter um novo repique ou não aí nos próximos dias. Gráfico de 60 minutos, tivemos realmente, olha só, devolveu todo o movimento anterior, se segurou aqui no suporte dos 5.016. No intraday, perdão, temos um baita de um gap aqui para trás, na região dos 4.985. Rompeu aqui, gerou um sinal negativo lá no gráfico de 5 ou de 10, que pode dar sequência no movimento aí para um possível fechamento do gap, é foco na ponta vendedora. Como seria isso, Kaique? Gráfico de 5 minutos aqui, tá mais lateral, pode ficar ainda um pouquinho mais. Apresentou um rompimento aí do 5,16, seria foco na ponta vendedora, tentando pegar aí o fechamento daquele gap que a gente mencionou. No gráfico de 10 vai ficar um pouquinho melhor aí para visualizar. Já está gerando o sinal de topo, mas pode ainda fazer algo nesse sentido para depois dar sequência. Esse movimento anterior foi maior do que esse de correção, então a gente pode ter um ABCzinho aqui antes de sim poder dar sequência no movimento. Tá? Mas perdeu 5,016 aí, seria foco na venda realmente. Só olharia para compra no sinal de alta acima do 5,027. Falando agora de DI no dia de hoje, queda de 1%, vindo para baixo da média móvel, semelhante ao que a gente comentou ontem. Poderia ficar travado, a expectativa maior seria de voltar para baixo da média, como a gente tinha visto anteriormente aqui. O DI vinha costurando aqui a média, ou seja, olha só como ela já está mais lateral aqui, né? Mais flat, que o mercado gosta de falar. Né? E o mercado vem costurando aqui. Quando isso acontece, realmente a média não tende a mostrar muita coisa para a gente não, tá? Então ela não está respeitando, nem como resistência, nem como suporte. E aí o que a gente vai ter suporte técnico nessa região aqui que a gente já contou nos 11,70, tá? Pode ligar aí, gerar novo sinal de alta aqui e ficar travado aí. 11,770 até a região dos 12,090. Petrobras, na sessão de hoje, uma leve queda de 0,18%. Tivemos aí uma tentativa de um movimento de alta aqui, de um dia de alta. Chegou a bater mais de 1%, mas cedeu, apresentando aí fraqueza na ponta compradora. Claro, olha o tamanho desse candle do dia de ontem, né? Então tem uma pressão aqui no curtíssimo prazo na Petro. Está em cima da média móvel aí do gráfico semanal, colocando o ajuste novamente aqui, está lá em cima da média móvel do semanal. Para quem tem o perfil arrojado, superação da máxima de hoje e amanhã é uma sinalização de compra. Stop fica abaixo do fundo, na região dos 22,41, tentando pegar aí um novo sinal de alta a favor ainda desta tendência de alta aqui de curto prazo. Desconsiderando aqui não considero esse um fundo, tá? Para mim ainda era um processo de correção. Para quem viu aí as análises anteriores, comentei que aqui eu não abriria compra. O ideal seria ou na média móvel de 13 ou na média móvel do semanal, só que aqui a gente já tem um risco maior. Para quem está vendido, bateu no nível de suporte, superou o máximo aqui amanhã, pula fora, põe o lucro no bolso. Tá? E reforçando, é uma compra arrojada para quem tiver interesse aí amanhã, nessa superação dos R$ 22,99. Se der sequência no movimento de baixa, a gente vai ter suporte nos 21,80. Vale, na sessão de hoje, apresentando aqui queda de 0,78%, também já perdendo a mínima deste grande candle de alta. Se tinha alguém comprado aqui ainda, essa perda de mínima foi sim um sinal de saída, e também pelo gráfico semanal, se por acaso tinha alguém comprado ainda, nova perda de mínima representando força na ponta vendedora, com viés negativo de poder buscar ainda os níveis de suporte mais abaixo. Então, não vejo compra, não vejo motivos de estar comprado. Aquele que abriu a compra nessa sinalização de fundo foi anulado hoje, então pula fora aí da operação, expectativa de continuidade do movimento. Para quem está vendido, ou stop acima da máxima de hoje, 70,09, ou acima da máxima de ontem, 71,61. Falando agora das operações de swing trade, primeiras que foram encerradas. MGLU3 na sessão de hoje não apresentou a sinalização de topo que eu gostaria, inclusive bateu a mesma mínima ali, mas não perdeu. Então não temos aqui um sinal de topo ainda, pode vir a ser apresentado. Vou avaliar se ainda vai fazer sentido ou não, de repente eu vou tentar voltar para essa operação. Mas o fato é que meu stop estava aqui em cima já da máxima deste candle, então estava nos 3,37, a máxima de hoje foi na região dos 3,37, exatamente. Então eu estou de fora. Mudou alguma coisa aí, Kaique? A tendência, enfim, não, tá? Segue ainda num processo um pouquinho mais travado, no curtíssimo prazo. O semanal ainda segue mais negativo, de poder ter algo mais para baixo. Mas estou de fora aqui da operação, tá bom? Então tive uma perda aí de 4% na operação e sobre o capital total foi 0,5% a menos, tá bom? Então a gente nunca perde mais do que isso, a não ser que tenha um gap aí pulando do nosso stop, aí pode ser que a gente perca um pouquinho a mais, mas
A gente sempre respeita o nosso stop aqui nas operações. Lembrando, o stop não é um carinha mal, tá? Ele é o nosso amigo. Ele não vai deixar a gente entrar no risco de ruína, tá legal? Então não se esqueça, o stop é um nosso amigo, tá? Operações swing trade foram abertas no dia de hoje. MRV3, tá? Por que, Kaique, você abriu compra em MRV3 se a tendência aqui ainda é indefinida? Porque eu vejo esse movimento de alta aqui, mesmo depois de tendo furado esse fundo anterior, podendo ganhar força aqui mais para cima. De que maneira? Eu vejo o semanal aqui já esperando máxima da semana anterior. Essa sinalização de topo que era para dar sequência aqui até a região dos 5,50, não foi. Tá? Voltou, deixou uma baita de uma pressão compradora. Então, início de semana com correção, com a expectativa de ter uma semana mais positiva aí. Então, minha expectativa é de poder ter alguma sinalização aqui amanhã. Para quem quiser aguardar, essa aspiração de máxima seria entrada, dos R$ 7,12 aí. Já antecipei pelo gráfico de 120 minutos, tivemos aqui uma sinalização de fundo ascendente, então foi a minha entrada aí, tá? Meu stop tá bem aqui para baixo, tá legal? Tá na volatilidade aí. Também abriu uma outra compra em Move3. Essa já gerou a sinalizaçãozinha aqui de sinal de fundo em cima da média, tá? Ah, Kaique, mas teve só 2 candles aqui. Mas foi um processo de correção, vou colocar no gráfico de 120 aqui também. Foi um processo de correção um pouquinho maior. Então o fundo está aqui, no gráfico de 120 minutos, tá legal? Então, abri aí uma compra em Move3. E olha só, a gente tem espaço para o papel andar, tá? É o maior fechamento aqui dos últimos pregões, ó. Maior fechamento mesmo. A gente só vai ter resistência lá em cima, quase nos R$ 10. Se o papel ganhar força aqui, meu objetivo está logo ali. Então, espero esse papelzinho aí, se ele der sequência, lá em cima. Ativos que ainda estou posicionado. Ambev, abri a compra ontem na sinalização de fundo que foi apresentada. Hoje quase pegou 1 para 1,5 aqui na operação, tá? Seria R$ 14,73. Já joguei o meu objetivo ali no 2 para 1, tá? Já chegou muito próximo no primeiro dia aí, então pode sim ter algo nesse sentido ainda nos próximos dias. Mesmo que fique aqui ainda para depois da sequência, estou aí tentando buscar agora a região mais acima aí de preço, tá legal? Estou comprado então ainda em Ambev. Suzana, essa danada aqui abriu bem hoje no gap de alta, teve expiração de máxima, mas devolveu, caindo aí 1,43%. Meu stop está aqui embaixo, um pouquinho abaixo do gap que foi deixado aí para trás, tá? Mas se acionar aí amanhã eu estou de fora, porque vai gerar um novo sinal de topo e ter um novo movimento de baixa aqui. Eu tinha comentado ontem já com vocês que essa é uma operação mais arrojada contra a tendência de todos os prazos operacionais, então já deu uma enfraquecida boa aí na operação. Bateu nos 39,77, eu estou de fora. Happy Vida, ainda estou comprado, o papel aí fechou com leve queda de 0,72%, mas teve superação de máxima, dando sequência no movimento. Então, ainda buscando aí minha região de alvo, ali próximo dos R$ 3,06. Continuo comprado. Também continuo comprado aqui em Vivid 3, que hoje basicamente fechou zerada, 0,02 de queda. Ainda num processozinho aqui de correção, deste grande candle de alta. Vamos ver se amanhã apresenta aí superação da máxima dessas máximas descendentes, podendo até confirmar um novo pivôzinho de alta aí pelos 120 minutos, por exemplo, ter algo nesse sentido aqui, seria muito bom para a minha operação na ponta compradora. Tá? Então, pode ser que eu reposicione o stop aí da operação, fiquem ligados lá dentro do aplicativo DV Invest. E por fim, ainda estou vendido em Prio 3, papel hoje subiu 1,73%, ainda segue com máximas descendentes, veio aqui, quase pegou 1 para 1,5 de novo, eu joguei meu objetivo lá no 2 para 1, estou aguardando esse papel ainda dentro desse movimento de baixo, tá? Com dificuldade aqui de cair, mas segue a favor aí da minha venda, não tivemos superação de máxima, não tivemos um fechamento acima da média, então sigo posicionado na ponta vendedora. Agora falando dos papéis que foram solicitados aí no fechamento, nos comentários do fechamento de ontem. Então, se você está aí assistindo gravado e gostaria que eu falasse de algum papel, qualquer que seja, por exemplo, já vou começar com uma BDR aí, deixa nos comentários, tá legal? Vamos lá, falando de Apple, no dia de hoje caindo 1,5%, se tinha alguém comprado nessa sinalização de fundo ascendente, o papel até deu continuidade aqui no movimento, se não saiu aí no alvo, ó, inclusive deve ter pego aqui pelo menos 1 para 1,5, tá? Pegou até o 2 para 1 aqui, tá? Ó, pegando a relação risco-retorno, tamanho do meu risco, jogando 2 vezes para cima, pegou o 2 para 1. Então, se tinha alguém comprado aí, era para ter pulado fora no 2 para 1 aqui, tá bom? Por quê? Porque eu ainda não estava aí com esse viés todo, né? Veio aqui, tentou gerar sinal de fundo, não conseguiu, voltou, aí foi lá em cima, para depois gerar outro sinal de fundo. Não tava com essa bola toda aí não a Apple, tá? Então, assim, aqui o 2 para 1 tava de boníssimo tamanho, tá legal?
Enfim, perdeu o mínimo aqui no dia de hoje, sinal de saída, se você estava dentro, num swing trade. Pode ficar indo em cima da média aqui, nos 48,60, 70? Pode. Pode gerar um novo sinal de alta? Pode, mas vai gerar quantos sinais de alta aí para conseguir ir embora, né? Então, toma cuidado, tá legal? Não está conseguindo ganhar a região aqui dos R$ 42,50 a Apple. Toma bastante cuidado. Se alguém ainda tentar manter posição, stop limite nos 41,21. BBDC4, no dia de hoje, alta de 0,25%. Não quer cair de jeito nenhum, volta para cima da média móvel, volta para cima dos 13,60, ainda com as máximas aqui descendentes. Difícil de identificar uma entrada aí na ponta compradora para tentar pegar algo mais para cima, tá? Eu realmente queria entrar aí na posição comprada desse papel de alguma forma, mas não estou conseguindo enxergar uma entrada aqui, tá, pessoal? Sendo bem sincero com vocês. De repente aí, talvez pelo intraday, se apresentar alguma correçãozinha aqui, gerar um novo sinal de alta, seria uma possibilidade, mas está bem bagunçado aí, tá? Bem bagunçado mesmo. Se tiver alguém comprado aí, eu deixaria um stop um pouco mais protegido, abaixo da mínima desse grande que andou de alta. Então seria abaixo dos 13,25 aqui, tá bom? Lembrando que tem resistência relevante aí nos R$14, ó, bastante topo aí pela frente. Então tem que ganhar mesmo esse nível de preço. Azul 4, na sessão de hoje, alta de 4,92%, iniciou o pregão gerando uma sinalização de topo descendente e conseguiu reverter na mesma sessão. Então, a expectativa agora é de ter pelo menos aí mais 2 candles com máximas descendentes aqui no próximo pregão. E aí a gente tem resistência nos 12,31, pode vir a ser testada aí nas próximas sessões. O semanal também voltando para cima da média, gerando nova sinalização de alta. Então, para quem está comprado, stop vai ficar abaixo da mínima de hoje nos 10,62. STBP3, na sessão de hoje, alta de 0,59%, depois desse sinal de fundo, tá tentando dar sequência, a gente já teve 1, 2, 3, 4 pregões aqui tentando subir, e não tá ganhando muita força, né? A gente não vê o papel fazendo algo nesse sentido aqui. Tá? Então, tomar cuidado aí ainda com esse ativo. Pode simplesmente fazer algo nesse sentido aqui, ó, um sinal de topo descendente, e tentar pegar algo mais para baixo aí, de maneira relevante. Então, fiquem atentos. Eu já iria ajustando meu stop se eu estivesse posicionado no swing trade. Meu stop ficaria agora nos 8,32. BBAS, na sessão de hoje, queda de 0,31%. E vejam só, perdeu a média móvel aqui do gráfico diário e agora caminha em direção à média móvel lá do semanal, que está na região ali dos R$40, basicamente. Olha só. Então, gerou o topo e está vindo aí para testar esse nível de preço. Então, para quem está comprado, aperta o cinto, porque sim, está dando um processo de correção de curto e médio prazo aí agora, tá bom? Podendo buscar a região dos 40. Só vejo compra próximo desse nível de preço aqui agora, tá legal? Não vejo aí compra no meio do caminho. Kaique, se gerar um sinalzinho, de gerar alguma correção, um sinal de topo aí na sequência, abre uma venda aí, podendo buscar algo nesse suporte que você mencionou, se tiver essa correçãozinha no meio do caminho, dá para tentar entrar. Agora, se vier de uma vez aqui, fica difícil, porque é onde eu vou posicionar meu stop, né? Fica difícil, tá bom? Tesla, na sessão de hoje, zerada. Zerada mesmo, tá? Mas dentro de um repique ainda, tentando apresentar repique até a média, nos 26,30. Eu ficaria de olho aí para uma venda mais próximo desse nível de preço. A tendência aqui é de baixa e a expectativa segue sendo mais negativa aí no papel. Só olharia para a compra se conseguir voltar para cima dos 27,50, que seria para cima deste gap aí e desses fundos anteriores que foram deixados para trás. Tá bom? Abaixo desse nível de preço, pode simplesmente ir lá fechar o gap e gerar novo sinal negativo. Então, a compra precisa ser acima desse nível de preço aí. Apt 4, belo candle de alta hoje, 4% basicamente, dando sequência no movimento, conseguiu romper esses topos anteriores, o maior fechamento aí desde dezembro do ano passado, bem forte aqui o papel, apresentando força aí na ponta compradora. Olha o semanal, que bonito, candles cheios de alta e está se aproximando da média móvel do mensal, com uma região importantíssima de resistência, nos 8,90 até a região dos R$9. Por isso, para quem está comprado, vai ajustando o seu stop. 8,26 já seria uma boa aqui pelo gráfico diário. Para quem está interessado em compra, tem que aguardar sim a correção, preferencialmente acima desses topos anteriores, para provar aí, para mostrar que houve a mudança de polaridade, o que era resistência passa a funcionar como suporte. Então, eu olharia para a compra de sinal de fundo ascendente acima desse nível de preço. CSAN3, perdão, COSAN, na sessão de hoje apresentando queda de 0,69%, dando sequência aqui no movimento de baixa, o suporte mais relevante
continua sendo essa região de fundo nos R$ 13,64. Só olharia para compra acima dos 15,30, ou seja, precisa voltar aqui para cima desse nível de preço e gerar um sinal de alta aqui para cima, tá? Por quê, Kaique? Porque seria um sinal de alta acima da média móvel ali do semanal, tá legal? Enquanto estiver oscilando aqui abaixo, eu olharia mais para a venda a cada novo sinal negativo. E por fim, BR Foods, na sessão de hoje, alta de 4%. Candle deixou forte, um candle de alta na sexta. Ontem iniciou um processo de correção e hoje já baita de um candle de alta, podendo buscar a região dos 6,70. Kaique, como que foi a entrada aí? Teve alguma entrada? Talvez pelo gráfico de 60, vamos dar uma olhada? Olha só, hein? Gráfico de 60 minutos aqui, ó. Olha o sinal de fundo ascendente batendo lá na média e baita de um candlezinho. Para quem está interessado em entrar ainda, tentando pegar algo mais para cima, dá para ficar de olho ainda no gráfico de 60 se tirar um novo sinal de fundo ascendente aqui. Joga o stopzinho na volatilidade, tenta pegar a continuidade do movimento do diário até a região de resistência que eu mencionei. Agora, entrar pelo diário aqui numa nova operação de máxima, o teu stop vai ficar muito grande. Então, o ideal realmente é ficar de olho aí no intraday. Tá? Aí vai ter que ser no detalhe aqui mesmo. Pelo menos mais 2 candles com máximas descendentes aqui, gerando um sinalzinho de fundo ascendente em BR Foods. A tendência segue de baixa ainda, apesar do possível repique até a resistência, segue ainda mais baixista, tá bom? Olha só, o semanal segue mais para baixo, o mensal também, mesmo estando bem esticado, segue alinhado para baixo. Então, todo cuidado é pouco aí no papel, tá legal? Bom, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Não se esqueçam de deixar o joinha nesse vídeo e para quem quiser me acompanhar lá no Instagram, voltei a postar algumas coisas, vou postar no feed também, meus stories tá bem movimentado aí no dia de hoje, tô falando aí sobre swing trade, posicionamento stop, alvo, ferramentas que eu utilizo aqui no Profit, que podem te auxiliar no dia a dia aí também, tá legal? Então, para quem quiser, tá aqui meu Instagram, fica à vontade aí. Um grande abraço, bom resto aí de quarta-feira para todos vocês, a gente se vê amanhã, mais uma vez, nas nossas lives iniciais do dia e depois no fechamento de mercado mais uma vez, gravado, tá bom? Um grande abraço e até mais, pessoal. Muito obrigado aí.